Olá, olá, pastor. Pastor Luiz Carlos, tudo bom? Tudo bem? E aí, como é que está? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor com vocês agora. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos que estão acompanhando aí. Que bom, que maravilha poder ouvi-lo mais uma vez, né? Já veio aqui uma vez em Manaus, na nossa igreja, uma mensagem poderosa, sobrenatural, e nos edificou profundamente. E agora estamos mais uma vez aí, cara a cara, para conversar. Muito bom, foi muito especial estarmos juntos aí mesmo. Eu lembro com muita alegria dessa oportunidade. Queria mandar um abraço a todos os irmãos e irmãs aí da igreja. Um privilégio, uma honra conhecer uma igreja tão viva, atuante, com pessoas tão especiais, queridas e que estão fazendo um trabalho maravilhoso aí. Parabéns. Uma honra estar com vocês. Obrigado pelo convite. Amém, glórias a Deus. Então, nós também nos inspiramos muito, a nossa igreja, no trabalho em que vocês fazem, você como participante da rede de igrejas da cidade, liderada pelo pastor Carlito, nosso grande líder, que tem nos inspirado aqui nessa parte aqui do Brasil. Com certeza. Nós estamos aqui, então, para sermos edificados diante do caos em que estamos vivendo, né? E eu creio que Deus vai falar profundamente a nós através de você, o profeta de Deus, o homem de Deus. Amém. Para nos motivar, nos alegrar, nos incentivar e nos colocar para cima, porque ainda não é o fim. Isso, ainda não é isso o fim. mesmo. Amém. Pastor, então nós vamos conversar sobre esses desafios como líderes que somos, desafios que estão à nossa frente e as possibilidades que este momento já nos proporciona para a comunicação do Evangelho, para a comunicação dos conteúdos absolutos de Deus, né? Então, quais são esses desafios que nós já podemos enumerá-los? Eu gostaria de ouvi-los nesse momento. Sim, é isso mesmo, pastor Luiz. Um cenário diferente, né? Um ambiente de incertezas. A gente não teve nenhum pré-quarentena, um pré-pandemia. A gente já entrou nessa muito rápido, né? Algo que começou em outro lado do mundo, mas que se alastrou muito rápido. E a sociedade não teve tempo para se programar, né? A gente precisou reagir. E enquanto reagíamos, já fomos testando e adaptando as coisas, né? Então não houve um preparo, uma adaptação e depois uma transformação, né? Foi tudo muito repentino e todos os setores da sociedade precisaram reagir muito rápido, né? Se você for ver bem, o comércio fechando as portas, né? Os hospitais lidando com demandas novas, o transporte, comunicação, enfim, né? E aqui em questão também a igreja, né? Nós como igreja precisamos aderir a novas ferramentas, aderir a novas abordagens de atuação também, né? E a gente chama tudo isso de uma grande transformação digital, né? Que a gente está passando. Então, desde as redes sociais, as transmissões, tudo isso foi muito no susto, mas é o que a gente está precisando fazer agora. E são coisas que a gente já podia estar fazendo antes, né? Mas que agora ficaram mais urgentes e mais acentuadas. Exatamente. Então, quais são aí os desafios que nós enfrentamos agora para esse tempo? Bom, os desafios, eu acho que já existiam,
mas eles foram acentuados, ampliados, acelerados, né? Nós já tínhamos o desafio de comunicar para com as pessoas de fora, né? E liderar este processo. Só que agora, com a rede social, com esse âmbito digital, a gente não tem a questão da proximidade, né? Brasileiro, sul-americano, latino-americano, é gente de contato, gente de estar com gente, né? Então, um dos primeiros desafios que eu vejo é como a gente consegue conectar com as pessoas, ganhar a atenção das pessoas em meio a uma realidade digital, remota, à distância, virtual, né? Por meio do celular, por meio da internet. Então, o desafio que a gente já tinha para ganhar pessoas, trazer as pessoas de fora, acentuou um pouco mais agora com essa questão de ter que ser pela internet, né? Então, para conseguirmos lidar com isso, precisamos ser líderes digitais também. Precisamos ser líderes que sabem o que está acontecendo na internet, na rede social, até mesmo na abordagem de outras igrejas, para que a gente consiga liderar neste processo e ter criatividade, gerar engajamento, transportar o bom conteúdo que a gente já tem, a palavra de Deus que não muda, para tempos que mudam. Então, eu diria que o primeiro desafio é esse. Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas os tempos mudam. E o comportamento das pessoas muda também. Então, acho que uma adaptação, né, de linguagem, de abordagem, para conseguirmos, e aqui eu colocaria duas coisas. Conseguimos dialogar com as pessoas de fora e para conseguirmos também mobilizar o povo de Deus para conseguir cumprir essa missão, né? Como ajudar as pessoas a não desanimarem, como ajudar as pessoas a compartilharem sua fé, mesmo que através do celular, da internet, né? Então, acho que manter os relacionamentos conectados é o primeiro desafio que eu citaria aí, e é o que a gente está vendo, pelo menos, né, aqui em São Paulo, alguns estados mais próximos, mas a gente é muito gente, né? Então, como a gente continuar sendo gente? Caloroso, carismático, relacional, num cenário digital, né? Esse é o primeiro e grande desafio que eu colocaria aí. Que legal, que maravilha, né? A gente receber esta palavra para nos motivar como líderes, né? E também transmitir aos outros. Mas algumas igrejas ainda, aliás, alguns líderes parece que não ainda entenderam que esse é o momento da gente, do tempo digital, né, e quando a igreja voltar presencial, ela certamente não será a mesma, porque o que experimentamos não tem como ser o mesmo, né, diante do tempo em que estamos vivendo, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. O mundo já vinha se digitalizando, mas enquanto a gente tinha uma rotina presencial, o digital sempre ficava como uma opção, né? Estamos fazendo um culto, vamos ver se está para transmitir pela internet. Poxa, tivemos uma mensagem, vamos tentar colocar no podcast. Vamos conversar um pouquinho na rede social também. Só que o negócio é que nesses dias a gente ficou 100% com o digital e 0% com o presencial, né? E aí, claro que é uma grande dificuldade, mas acaba virando intensivo, né? Acabou nos intensificando nesse teste, nessa prova. É interessante ver que Jesus começou liderando os 12 em épocas 100% presenciais e 0% digitais. E ele sabia que para que o evangelho chegasse a todos os povos, línguas, tribos e nações, seria necessário algo que propagasse mais. Daí vem as mídias, a comunicação. Se o senhor parar para pensar, né, o apóstolo Paulo escrevendo cartas para o povo ler aquela carta sem o apóstolo Paulo estar presente. Ou seja, já era
uma liderança apostólica à distância, já era uma conexão à distância, uma orientação à distância. E o líder local ali lia e repassava as orientações para as igrejas que recebiam aquelas cartas que estão ali no Novo Testamento, né? Então, o que o senhor falou é muito real. O presencial volta, mas o normal não volta, né? A gente tem chamado isso de novo normal. E interessante que os historiadores dizem que 3 coisas mudam radicalmente a sociedade em que vivemos, né? Eles dizem que é aço, armas e gesso, ou indústria, guerra e epidemias. E se olharmos nessas 3 verticais, o mundo realmente mudou muito. Depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, depois da Grande Secessão, fim dos anos 1800, no fim da Grande Depressão, no início da década no início do século XX, né? A Grande Recessão de 2007 a 2009, e hoje nós poderíamos chamar aí da Grande Reclusão, né? Então, se olharmos nessa medida dos historiadores, aço, armas e gesso, aí também, né, uma terceira coisa que faltou citar aqui, as revoluções industriais, né? O mundo, por muito tempo, ele foi agrícola, né? Se olharmos ali na realidade do Antigo Testamento, né? O jeito que Abraão, Isaac, Jacó trabalhavam, olharmos ali Moisés, olharmos depois mesmo Jesus fazendo parábolas com elementos do campo para o pessoal que trabalhava numa rotina agrícola, o mundo foi agrícola por milênios, né? Até que no século XVIII veio a primeira revolução industrial por conta do advento do vapor. O vapor, a relação de produtividade, trabalho, nem tudo mais era manual e braçal, né? E aí vem no século XIX a segunda revolução industrial por conta da eletricidade, né? Daí já começou a se estruturar um pouco mais de fábricas, o transporte também sempre mudou com a revolução industrial, né? Produtividade e transporte. E no século XX vem a terceira revolução industrial por conta da computação, né? E a computação gerou automação, gerou uma nova linha de indústria, né? A indústria automotiva mudou muito com isso também, entre outras. E aí vem a quarta revolução industrial, que é, pastor Luiz Carlos, aqui estamos agora, por conta da internet e do mundo digital. Então, na linha do tempo, colocando os fatos em perspectiva, a gente tem a mudança do agrícola para o industrial, industrial sendo vapor, eletricidade, computação e o digital. E agora a gente está vivendo as revoluções pós-digitais, que terão desdobramentos por conta do que os pesquisadores chamam de GNR, né? Que basicamente é a genética ou a biogenética, nanotecnologia, as coisas cada vez menores, né? As tecnologias cada vez menores. Antes um computador ocupava um prédio, hoje um computador está no relógio de uma pessoa. E o R é a questão de robótica, né? Então esses 3 desdobramentos vão mudar coisas que não são só sobre tecnologia, sobre ciência, sobre a pesquisa avançada. Isso é sobre sociedade. Por exemplo, essa ferramenta que eu e o senhor estamos usando aqui para conversar, essa live por meio de câmera, ela era ferramenta de presidentes. Presidentes tinham acesso a isso, para conversarem remotamente. A gente não tinha, era coisa dos desenhos, Jetsons, era coisa do filme Guerra nas Estrelas, ou Jornada nas Estrelas, né? E hoje está aqui uma ferramenta gratuita que a gente usa, pode conversar, São Paulo, Manaus, Manaus, São Paulo. Então, quando eu falo dessas mudanças, do agrícola para o industrial, do industrial para o digital, a gente não pode se iludir e achar que é coisa só para alguns setores. É mudança para todo mundo. Isso muda, pastor Luiz Carlos, aqui para concluir o raciocínio de mais essa fala, muda a questão de trabalho, profissionalização, estudo, escola, consumo
comunicação, relacionamento. Então, a igreja precisa liderar o processo atenta a tudo isso. Então, é um assunto que tem a ver com a liderança eclesiástica, com a liderança do mercado e com a liderança de qualquer setor, se a gente põe em perspectiva, né? Público, privado e o terceiro setor. São boas ou ruins essas mudanças? Nem uma coisa nem outra. Elas viabilizam coisas positivas e negativas, desde que a gente saiba usar essas ferramentas de maneira responsável, né? Então, na sua segunda colocação, eu colocaria fatos históricos em perspectiva nessa linha de interpretação, nessa narrativa. Correto. Que bom, que maravilha, né? Mas a gente pode também já enumerar também algumas lições que esse tempo já está nos ensinando, né? Ensinando a nós líderes, a nós como igreja do Senhor neste mundo. Então, algumas lições a gente pode destacar aqui, se você pode nos ajudar com algumas lições que já aprendemos e que precisamos listá-las agora. Ótimo, pastor Luiz Carlos. Tem algumas coisas que costumávamos falar que tinham a ver com o futuro, né? Então, por exemplo, hoje estamos aqui numa chamada remota, né? Pública, uma live. Aí a gente vê também o ensino à distância, EAD, né? Que está sendo chamado também de aprendizagem digital. As escolas precisaram fazer isso numa correria enorme para que as crianças pudessem continuar estudando, mesmo na realidade de isolamento social. Nós temos o conceito de home office, que é a questão de poder trabalhar remoto para os setores que permitem isso, né? Então, todas essas coisas já existiam, já estavam crescendo, mas com a pandemia, elas se consolidaram. E elas não têm a ver com o futuro, elas têm a ver com o novo presente. Home office, ensino à distância, lives, são o novo presente, né? Não são mais coisas do futuro. E aí, então, a gente vê lições importantes. Eu estou conduzindo uma pesquisa com estudos sobre o efeito pós-crise da Grande Secessão, Guerra Civil Americana, da Grande Depressão, no início do século XX, da Grande Recessão, né, como falei, 2007 a 2009, e os efeitos posteriores agora, para tentarmos entender os efeitos posteriores a essa pandemia, a essa grande reclusão cuja qual aí a grande parte do mundo está, né? Então, algumas coisas que eu percebi de positivas, lições que a gente precisa liderar, todos esses três processos que eu falei, secessão, depressão e recessão, geraram efervescência cultural, ou seja, pastor Luiz Carlos, música, teatro e entretenimento são aguçadas e renovadas em meio a essas transformações. Por exemplo, um outro evento de transformação da humanidade, né? E a questão do fim da Idade Medieval, né? A Idade Média para a Idade Moderna. Teve ali a peste negra, né? Que matou milhões de pessoas na Europa e foi originária da China também, né? Aquilo ali gerou um movimento de artes muito transformador na Europa, que é o renascentismo, né? Dali muita coisa mudou nas artes, nas expressões, na cultura, né? Então, uma das coisas geradas com crises como essa, normalmente, historicamente, podemos aprender, é a efervescência cultural. Como a igreja pode se posicionar nisso? Construir expressões culturais, musicais, teatrais, que sejam compreensíveis pelas pessoas de fora e abençoem a humanidade. Então é um momento de surfar isso corajosamente. Uma outra característica de pós-crise é o que eles chamam de baby boom, né? Uma vez passado o risco externo, seja guerra, evolução ou epidemia, há um boom, um crescimento
no nascimento de bebês. Isso é histórico, tá? É claro que conforme a imunização vai se consolidando e tal, isso pode demorar um pouquinho para reagir. Mas é uma tendência de pós-mudanças, tá? Nascimento de crianças. Então, projetamos aí o nascimento de muitos bebês, né? Se já está nascendo bebê durante a pandemia, imagina depois, quando as coisas acalmarem, né? Então, essa também é uma característica. Uma outra característica é como eu poderia chamar? Um crescimento da solidariedade. Tempos de crise, óbvio, expõe o egoísmo da pessoa, entre outras coisas, mas também gera uma corrente do bem, em que as pessoas arrecadam alimentos, ajudam os idosos, ensinam as crianças, dão assistência aos mais pobres, né? Até mesmo o Dia das Mães, que a gente estava celebrando esses dias, foi idealizado pela Anna Jarvis, que quis homenagear a sua mãe, que era metodista, e ajudou muitas pessoas na realidade da Guerra Civil Americana, essa Guerra da Secessão, né? Então, olha só, Guerra Civil, Secessão, depois disso, a filha de uma senhora solidária, cristã, de família pastoral americana, quis homenagear sua mãe criando o Dia das Mães. É um efeito pós-crise, né? De solidariedade, de homenagem, corrente do bem, filantropia, ministério, né? E eu também destacaria aqui, pastor Luiz Carlos, nessa noite, um crescimento do empreendedorismo. Porque muitas demissões. O formato CLT, deixado aí pelo século XX, não é mais uma garantia de estabilidade, uma vez que as empresas estão com menos recursos e com menos postos de emprego, né? Já significou estabilidade. Hoje, nem tanto mais, né? Então, muitas pessoas vão precisar empreender, mediante o recurso de suas rescisões, mediante uma notificação de demissão. Não é porque a pessoa foi demitida que a profissão dela chegou ao fim. Deus pode abençoar com uma reinvenção, né? Lembra o padrão de Deus? A glória dessa casa será maior do que a primeira. Olha como Deus consegue trazer ondas de renovo e do novo dele também, né? Então eu citaria esses aprendizados em perspectiva histórica com as revoluções, guerras e epidemias da história, e a igreja está aqui para liderar isso, como sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Glórias a Deus. A gente pode também dar uma palavra bíblica, né? Hoje estamos com muitas pessoas com coração triste, angustiada, ansiosas, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão com o vírus. Isso, então, a igreja, qual seria a nossa palavra, uma palavra de esperança para a nossa gente que está sofrendo, e o que a Bíblia tem a nos confortar, a nos orientar. Então, vamos voltar agora a nossa conversa para a teologia, para ajudarmos as pessoas que estão nos ouvindo, que estão precisando de uma palavra de esperança. Muito bom, isso é fundamental. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé, né? É o nosso amparo. Ela é lâmpada para os nossos pés, para a gente não tropeçar no caminho, né? Salmo 119 já havia antecipado isso, né? E nós temos uma questão bíblica muito interessante. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra altos e baixos. Altos e baixos pessoais, altos e baixos familiares, altos e baixos nacionais, até mesmo altos e baixos eclesiásticos. A igreja de Atos começou sob forte pressão e perseguição. Depois vem tempos melhores, depois vem tempos difíceis, né? E assim por diante. Então a Bíblia não nos apresenta uma vida linear, sem altos e baixos.
A Bíblia apresenta a vida da humanidade, a história da humanidade, com altos e baixos. E ela nos aponta para a esperança, para a redenção, para a salvação, né? O povo de Israel teve altos e baixos. Só Jesus que não teve altos e baixos, para nos mostrar que há sempre um caminho perfeito a seguirmos, né? Por isso o apóstolo Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um referencial perfeito. Eu gosto de lembrar, pastor Luiz Carlos, um relato que até mesmo quem não conhece a Bíblia se lembra, que é a questão do dilúvio, em que Noé e sua família foram colocados em confinamento, como nós estamos. E o confinamento deles era mais radical, não dava nem para sair da arca, né? A gente ainda, por algumas coisas essenciais, ainda se pode, né? Mas eu gosto de lembrar que Noé e sua família, eles viviam uma vida normal, né, dentro de uma rotina, e Deus alertou Noé para tomar alguns cuidados e construir uma arca, num molde que Deus preparou, porque é algo que nunca tinha acontecido e iria acontecer, que é essa questão de uma chuva, a primeira chuva que a humanidade viu, né? Algo inédito. Então, assim, colocando em perspectiva com o que a gente está vivendo, esse vírus não é inédito, tanto que ele se chama SARS-CoV-2, ou seja, teve o SARS-CoV-1. E do 1 para o 2, a sociedade não conseguiu se preparar intencionalmente, talvez porque até o 2, né? Mas, independente do vírus ter sido uma derivação do que já aconteceu, a situação é muito inédita, né? Nenhum outro fato na história da humanidade fez com que a igreja não pudesse celebrar a Páscoa juntos, que o Dia das Mães fosse à distância. É inédito em milênios, né? Só que, olha que interessante, para quem está nos assistindo também, né? Noé e sua família foram obedientes, acreditaram no que Deus estava falando, passaram pelo processo de estar dentro da arca, viram algo inédito do lado de fora, que foi a chuva, e depois do dilúvio ter passado e as águas começarem a baixar, a arca de Noé foi encontrada no topo dos montes mais altos daquele tempo, os montes de Ararat, né? Então, olha que coisa, quando o dilúvio veio, eles estavam num nível lá embaixo. Quando o dilúvio passou, eles estavam no nível lá em cima. Ou seja, vocês que estão nos assistindo, pensem nisso. Tem gente que quebra financeiramente fora da crise. E tem gente que prospera dentro da crise. Tem gente que está em crise emocional quando está todo mundo bem. E tem gente que está bem mesmo em meio à pandemia. Então você entende que o ambiente externo não pode mandar no seu coração, na sua vida interna. É Deus que precisa pautar isso. É a paz que excede todo o entendimento que Ele nos dá, como o mundo não pode nos dar. Então, Noé e sua família começaram o dilúvio lá embaixo, terminaram o dilúvio numa altura que não daria humanamente para colocar a arca lá em cima. Então, eu acredito que os filhos e filhas de Deus podem passar por essa pandemia aprovados, podem passar por essa quarentena aprovados, melhorados. Nós oramos em nome de Jesus, para que você não passe por essa crise paralisado, sequelado, nem prejudicado, piorado, mas que você passe por essa crise melhorado em nome de Jesus, porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Nós só estamos passando por um cenário de crise, mas a nossa âncora de fé é Jesus Cristo. E aí, depois que a arca foi aberta por Deus, Noé e seus filhos saíram, sua família, né, esposa, filhos, noras, né, saíram dali. Interessante ver que antes, né, Noé soltou um corvo, ele foi e voltou, Noé trocou de estratégia e soltou um pombo, uma pomba que hoje representa também o Espírito Santo, né? O corvo foi e voltou, só que o corvo procura por morte. E aí ele solta um pombo. O pombo foi, depois foi e trouxe um ramo do que dá ali
de onde a gente tira a azeitona, né? A gente vê em perspectiva isso, do azeite, de onde vem a unção, né? Então, olhando em perspectiva, e depois ele solta o pombo vai e não volta, né? Como se fosse indo à frente, um sinal de que é possível voltar, né? Então, a gente tem a mesma coisa. Quando a gente vai sair dessa? Não sabemos. Mas Deus já está lá. O Espírito Santo já vai à frente. Então, quando a arca se abrir, né? Quando o isolamento acabar, a gente sai do mundo normal, a gente sai debaixo da direção do Espírito Santo e a gente sai para reconstruir. Pastor Luiz Carlos, é muito importante lembrar isso, tá? Noé e sua família saíram da arca vivos, mas eles tiveram que reconstruir o mundo do lado de fora, né? E de igual maneira, a gente não sai só por sair, a gente vai sair do isolamento para reconstruir. Então, o que você está passando neste momento? Deus está te forjando, te trabalhando, te preparando para ser um reconstrutor. Como a Bíblia já disse ali em Isaías, que seremos os reconstrutores das cidades arruinadas, né? Quando o profeta diz ali, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Então é importante lembrarmos disso, tá? É uma reinvenção, é um novo normal, é um novo presente, e Deus quer nos levar à capacidade de reconstrução. Você não pode se deixar ser destruído, porque você vai precisar ajudar a reconstruir Manaus, Amazonas, norte do Brasil, o Brasil como um todo, e as nações também. Depois pessoas vão voltar a ir para o campo missionário, pessoas vão voltar a servir nos lugares remotos, nos confins da terra, né? Então, Deus é contigo, Deus não se esqueceu de você, você não está apenas isolado, você está na arca, enquanto acontece um dilúvio lá fora, e Deus, no tempo certo, vai nos permitir sair para uma reconstrução. Mas, enquanto isso, tem objetivos nobres de relacionamento com Deus, de aprendizagem, de atualização, de novos projetos, de reinvenção. Tudo isso que a gente está fazendo na quarentena não é um remendo, é uma reinvenção. E eu queria concluir essa minha abordagem aqui, nessa bateria, com a seguinte pergunta, pastor Luiz Carlos, para o pessoal que está nos acompanhando aí. Se não voltássemos mais para o presencial, como faríamos para cumprir o nosso ministério? Como faríamos para trabalhar e trazer pão para casa, ganhar dinheiro? Eu só queria fazer essa pergunta. Se o presencial nunca mais voltasse, faríamos com o nosso ministério, com a nossa profissão? Essa é uma pergunta que eu queria te fazer hoje. O presencial vai voltar, mas se você aproveitar essa época para deixar Deus te treinar, quando o presencial voltar, você vai voltar voando, num nível muito mais maduro e mais aperfeiçoado. É verdade. É exatamente isso que nós pensamos também. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para nos refazermos e, como servos do Senhor, como crentes no Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo, que tem um propósito em tudo que acontece no mundo, porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, o Deus Todo-Poderoso. Então, tudo isso tem uma lição, tem um propósito, tem uma razão de acontecer, porque nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo tem a permissão de Deus, tem o controle de Deus, porque Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a igreja dele é que está falando por Ele nesse tempo. Então, nós somos a boca de Deus para esse tempo de caos, de pandemias, de enfermidades. E isso Jesus já havia nos prevenido.
ele já tinha falado isso há muito tempo, né? E nós agora estamos lembrando as suas palavras, quando ele diz que é necessário que as epidemias aconteçam e que é um dos sinais da sua volta. Então, é necessário que isso aconteça para ele voltar. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então, nós aprendemos muito com o que está acontecendo em nosso tempo. Nós louvamos a Deus porque Deus está permitindo que a igreja dele experimente o sobrenatural, experimente a sua presença, o seu cuidado, o estar com a família, com a casa, com as pessoas que creem, e a oportunidade de anunciar este Deus Todo-Poderoso. Isso. Então, quais são as suas orientações para que os líderes do nosso tempo possam utilizar esses recursos digitais que nós já temos, né? Quais, então, como podemos utilizar esses recursos digitais? Você está bem atualizado nessa área? Sim. E alguns líderes, pequenas igrejas, principalmente aqui no nosso Amazonas, né? Então, como é que você nos diria como utilizar esses recursos digitais como uma ferramenta efetiva na pregação da palavra de Deus nesse tempo de pandemia? Ótimo. Como eu disse, é um tempo de reinvenção e não remendo. Então, acredito que ao utilizar todas essas ferramentas, vídeo chamadas, reuniões em vídeo, as redes sociais, os podcasts, a produção de conteúdo, usar tudo isso como uma reinvenção para algo permanente e não como uma adaptação enquanto a gente não tem o presencial de volta, né? Entre o ano 1400 e o ano 1500, um alemão chamado Johannes Gutenberg aproveitou a tecnologia de carimbos, que já era da Ásia, e ali ele formatou algo novo, que é a prensa, ou a imprensa, que permitiu que fosse possível imprimir, né, livros, conteúdo escrito, né, porque a questão de escrita era só para os escribas, funcionários da corte dos mais nobres, né? Então, naquela época, a analfabetização era enorme, as pessoas não tinham acesso à informação, conteúdo, e nem a palavra de Deus de forma tão acessível assim. E ele, ali indiretamente, acabou viabilizando uma tecnologia que deu lugar a gente poder fazer Bíblia hoje, por exemplo, né? Hoje o livro mais impresso do mundo é a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se pensarmos aí na linha de Gutenberg e a prensa, que acabou se tornando um pretexto para a palavra de Deus ser impressa e chegar a outros idiomas para muitos outros países, qual seria essa imprensa do século XXI, essa prensa do século XXI? Qual é o efeito Gutenberg de 2020, que permite a palavra que não muda, sobre esse Deus que não muda, maravilhoso, soberano, Pai, Salvador, fazer isso chegar a mais pessoas, né? Então, é claro que algumas coisas a gente já pode imaginar agora, outras a gente vai entender no desdobrar dos dias, meses e anos, mas temos expectativa e fé, que, assim como diz a palavra em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, conscientes disso, precisamos estar conectados a Deus e atentos ao que está acontecendo no mundo também. O teólogo alemão Karl Barth diz que o crente precisa andar com a Bíblia numa mão e o jornal de hoje no outro, né? E claro que a gente não compra tanto jornal em papel, mas seria a palavra de Deus e também atentos às mudanças que estão acontecendo
na sociedade, né? Então, desse jeito, a gente pode colocar em perspectiva essas ferramentas, redes sociais, online, produção de conteúdo, como eu disse ali, da efervescência cultural, né? A produção de teatro, composição musical, a entretenimento, a bom conteúdo para as crianças, como 3 palavrinhas aí no YouTube, por exemplo, né? Tudo isso é oportunidade para empregarmos a nossa criatividade em prol do reino de Deus. De novo, Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas Deus se move. E o mundo em que a gente vive muda. Então a gente precisa repaginar a linguagem, a abordagem, a criatividade, dar espaço para as novas gerações e comunicar de maneira muito alegre, assertiva, autêntica, com as pessoas principalmente de fora, né? Como eu citei aí, a impressão da Bíblia abençoou a igreja, o corpo de Cristo, né? Mas abençoou ainda mais, e aí veio a reforma protestante depois, né? A tradução da Bíblia para o alemão e as pessoas não precisarem ter acesso a textos em outros idiomas, né? Eu vejo que agora já tem papel, já tem tradução em outros idiomas, mas é a gente fazer a tradução para outros grupos da sociedade, para outras gerações, para pessoas que pensam de um jeito diferente. Então, em todas essas transformações, pastor Luiz Carlos, eu vejo um esforço de comunicação de Deus para se tornar compreendido por mais pessoas o possível. Então, eu responderia assim: surfarmos na onda que Deus está proporcionando para o maior número de pessoas possível conseguirem compreendê-lo. Como Rick Warren diz, nós não fabricamos as ondas, mas nós surfamos as ondas que acontecem. Então, há uma onda de oportunidade. A crise tem um lado lamentável, mortes, desempregos, dificuldades, desdobramentos negativos. Mas a crise também traz uma onda de oportunidades. As pessoas estarão abertas para a mensagem de esperança. E nossas igrejas alcançarão mais pessoas do que nunca antes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então nós estamos chegando ao encerramento da nossa conversa, mas eu gostaria que você fizesse uma oração pela nossa cidade, a cidade de Manaus, pelas igrejas aqui de Manaus, e intercedesse também pelos enfermos, pelos que estão já infectados, e também por aqueles que já perderam seus entes queridos. Então, este é o momento de nós clamarmos a Deus por essas famílias, pela nossa gente, pelo nosso povo. Claro, com prazer. Obrigado, pastor Luiz. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o nosso Salvador, único e suficiente, eternamente. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o noivo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós reconhecemos isso nessa noite de segunda-feira, nessa live. E pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a Igreja Batista em Campos Elíseos, sobre a Igreja de Cristo na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, desde o contexto urbano ao contexto ribeirinho, Senhor. Seja a Tua presença, em nome de Jesus, fazendo toda a transformação necessária, todo o consolo necessário e toda a bênção do céu, alcançando o Teu povo, filhos e filhas, líderes, crianças, casais, famílias, que são tão preciosas e importantes. Pai, oramos protegendo a igreja de problemas econômicos com os proprietários de seus prédios, de problemas financeiros com os compromissos, de problemas com membros que podem talvez encarar desânimo, guerras como depressão e outras coisas. Livra-nos de tudo isso, no nome de Jesus. Pai, oramos também para que o povo da igreja, a família espiritual, esteja enraizada em Cristo, na palavra e na igreja local como família. Que ninguém desanime da fé, mas que todos tenham sua fé aumentada, Deus. Amém. Pois aqui lembramos
que quando a igreja era oprimida, perseguida, de alguma forma limitada, a igreja crescia diante disso. Então profetizamos que a tua igreja crescerá nessa realidade, novos líderes virão, os atuais líderes amadurecerão. Eu te peço também, Deus, pelas pessoas que estão hospitalizadas, na rede pública e na rede privada, em leito ou na UTI, sejam visitadas pelos teus anjos, que representam Jeová Rafa, o Deus que cura, Senhor. Abençoe a mão dos médicos, dos enfermeiros, abençoe o emprego das pessoas, que elas não tenham falta, que elas tenham criatividade, que elas sejam protegidas, que elas saibam remanejar, como José no Egito, não tenham falta, mas tenham a distribuir aos outros, Pai. Que as famílias, os casamentos, tenham harmonia dentro de casa, como Noé e sua família, Senhor. Que o confinamento não gere um abalamento, não gere um abalo. E que Deus, o Senhor venha poupar mortes, Senhor. Nós sabemos que passou de 10 mil mortos no Brasil, mas também estamos passando de 60 mil curados, Senhor. E aqui declaramos que o poder curador do Senhor é maior do que as armadilhas das trevas e as estratégias do inimigo. Senhor, que ninguém tenha a sua vida ceifada, que ninguém tenha a sua vida abreviada, Senhor, e que o Senhor proteja o teu povo em nome de Jesus. Obrigado por essa live, por todos aqueles que já falaram através deste canal, pelos que falarão, e que os melhores anos da Igreja Batista em Campos Elíseos, de toda a sua atuação e de toda a sua membresia, ainda estejam por vir, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Louvamos a Deus pela sua vida e continuamos orando para que seu ministério continue crescendo e abençoando vidas em nossa nação e nas nações do mundo. Amém. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você, sua família e seu povo, em nome de Jesus. Obrigadão. Amém. Obrigado. Grande abraço a todos, viu? Amamos vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Boa noite.